mais melancólicas que uma equipe pode ter, assim, né? É o tipo do jogo onde, depois desse jogo, vai mandar praticamente todo mundo embora. Todo mundo praticamente, assim. Acho que aí é uma outra pergunta que eu vou até fazer para ti, Cláudio, sobre essa questão ainda de quem ainda pode ser utilizado nesses 3 jogos. Garotos, né? Possivelmente possam ser utilizados para já pensar no 2023, porque, e aí o meu ponto de vista, né? Enquanto o Klinsmann vai terminando de escrever a matéria, isso que você mencionou, acho que foi um ponto muito importante realmente durante a temporada. Se o Náutico não tinha divergência externa política, o grande motivo da queda vai muito pela escolha e sem compreender o que o time era como elenco montado para essa temporada. Acho que foi o Rodolfo que mencionou aqui das outras vezes. Quando o Náutico chegou em um determinado momento da temporada que não, a gente ainda tem chance de brigar por um acesso. Ou seja, naquele momento, internamente o Náutico não entendia o problema a qual ele estava, entendeu? Se usava ainda da justificativa de uma equipe que estava brigando para subir para a Série A, o que passava longe disso. Nada dava esboço para a gente imaginar o Náutico brigando por esse acesso. Principalmente porque o Náutico também não tinha feito contratações para isso. Então a situação praticamente se torna vexatória realmente nessa despedida. Essa goleada que o Náutico está tomando é quase como se fosse a pior lição possível de um clube para um rebaixamento, né? Fez tudo errado e praticamente essa despedida ela recai para muita gente, principalmente eu acho que para Diógenes, né? Que até muita gente já está cansada de bater nessa tecla, porque ele é o grande responsável. Eu diria até que ele é o principal nome para essa situação. Aí, pô, 6-0, é? A bolinha da Globo, em vez da bolinha, fica a musiquinha. E aí, cara, é o tipo da coisa onde não há nem a situação para os jogadores em campo, né? Ter a nobreza de tipo, cara, vamos só parar, né, de atacar, vamos só tentar. Porque assim, 6-0, por tudo que já aconteceu, os caras estão dando em campo, meu. Não, aí você vê cada gol, assim, a facilidade. Enfim, a pior despedida possível. Fazia tempo que eu não vi o rebaixamento tão da maneira que está sendo, assim, porque tem vários jeitos de ser rebaixado, mas o Náutico conseguiu entrar aí na história, tendo um dos piores rebaixamentos dessa Série B, assim, né, que a gente já viu. Minhoca, e só para dizer também que com a facilidade que o Novo Horizontino está tendo, se apertar, tem ainda mais 10 minutos de jogo, pelo menos. Se apertar, chega em 10-0. Faz mais gol aí com a facilidade, porque agora, vou até ver aqui em quantos minutos fez. Mas, por exemplo, sai um gol agora aos 34, o anterior foi aos 31 e aos 26. Em 10 minutos fez 3 gols. Exatamente. Se apertar um pouquinho mais, aumenta isso tranquilamente, pô. Sobre o jogo aqui, rapidamente, que o Náutico tá estreando o goleiro Bruno Lopes, né? E coitado dele, né? Tem culpa nenhuma nos gols, zero, um goleiro da base, sub-20, que tá estreando hoje, que por mim já poderia ter estreado há um bom tempo, mas culpa zero dele. Espero que a torcida também compreenda que não é o momento de queimar ninguém da base. E a partir de agora, assim, eu já venho defendendo isso há um tempo, né? É melhor colocar ruim da base, é Bruno no gol, Tasso na lateral direita, Cauê, um segundo volante, que, bicho, eu tenho certeza que Cauê não vai fazer menos do que Souza tá fazendo em campo nesses jogos, do que Franco, por exemplo. O próprio Júlio deixa no ataque, dá sequência, vai botando os meninos para jogar, porque agora é observar um ponto que o Rodolfo defendeu no último programa aqui também, observar quem pode ficar. Desse elenco aí, quem não é da base, para mim, limpava tudinho. Dado, eu já nem considero muito essa possibilidade. E o resto vai ficar com a base. Cláudio, eu até estava imaginando aqui, são 3 jogos que, até o final do campeonato, onde nenhum jogador da base tem que ser cobrado, certo? Se jogar mal, assim. Mas, ao mesmo tempo, internamente, e assim que fica a dúvida, né, se o Náutico vai fazer dessa maneira, joguem tranquilos, joguem sem a menor responsabilidade, façam o melhor que vocês puderem, entendeu? Porque eu acho que nenhum jogador tem que ter o peso para nenhum tipo de jogo daqui para frente. Estou falando dos jogadores da base. Porque talvez sem esse peso, sabe? Por exemplo, o torcedor, não sei nem como é que vai ser o público do próximo jogo, acredito que vai ser o mínimo possível. O
torcedor que vai ao estádio simplesmente nem deveria ver qualquer jogador hoje do elenco como Chiesa, como Giancarlo, como enfim, Vitor Ferraz e tal, esses jogadores que foram também responsáveis por isso, né? Claro que são parte da responsabilidade, né? Ficaram até agora. Todo mundo sabe como o Náutico fez contratações erradas ali na segunda janela. Então, eu acredito que o momento é para esse, né? Porque da maneira que está se despedindo do campeonato, é das coisas mais vexatórias que a gente já viu. Mas pode continuar, eu não sei se eu interrompi você. Não era isso mesmo, eu só falei de Bruno Lopes, foi o único aí que se salva, não fez nenhuma grande defesa, mas também não teve culpa nenhuma dos gols, tudo, veja, acho que todos os gols foram praticamente dentro da pequena área, né? Foram tantos gols que eu já perdi, mas pelo menos uns 4 aí foram na entrada da pequena área, então, pô, aí não dá para culpar um goleiro desse, que dado agora, se vai ficar ou não, mas que pelo menos pense no clube de uma forma macro e trabalhe a base agora para colocar. E, mais uma vez, eu venho falando isso mais uma vez. Pô, uma hora de hoje vai ter que aparecer, velho. Não é possível que ele não vá dar uma coletiva segunda-feira, dar uma justificativa pro torcedor. Assumir o erro, ele nem assume tanto, mas, pô, falar o que é que vai fazer agora, porque caiu, acabou, não tem mais o que fazer. Não adianta se apegar à matemática mais, que agora nem. Agora é uma questão de poucos dias, uma semana aí para a Chapecoense pontuar e acabar tudo. Então, a preparação para o próximo jogo do Grêmio já vai ser totalmente diferente. Então, segunda-feira já era para estar uma lista aí, eu não digo nem dispensa, mas sim. São esses jogadores que vão terminar a Série B, são esses caras aqui, esse aqui não interessa para ficar, vamos tentar renovar com esse. Quem tem contrato, vamos ver se readequar salário, emprestar, porque o Náutico tem uma bomba aí para resolver, que é Giancarlo, 120 mil de salário, Souza, 60 mil de salário, que numa Série C é alto. Tem mais que, meu Deus, tem Brian, que é um salário... Foi contratado ou foi emprestado? O Jobson foi emprestado. Foi emprestado. Né? Jobson foi emprestado. Jobson acho que nem joga mais. Aí tem Maurício, que é um zagueiro, contrato até 2023. Jefferson, goleiro que jogou a Série D pelo Santa Cruz, volta ano que vem. É um goleiro que eu acho que não interessa para o Náutico. Você tem aí 5 jogadores, pelo menos, com salários aí de, no mínimo, 20, 30 mil para resolver. Se você fica com esses 5 jogadores da Série C, já vai 60% da sua folha. E em jogadores que... 60 não ou mais, né? Porque o salário de Jean Carlos é muito alto. Então, agora botar calculadora, os cálculos, né, na ponta do lápis, porque tem muita bronca para resolver. Jean Carlos talvez seja uma situação que eu não acredito que o Náutico vai vender, mas consiga emprestar. Mas, por exemplo, Souza. Quem é que vai querer Souza? Pagando 60 mil. Maurício. Não sei. É uma situação difícil. Que é para falar sobre essa questão de zerar, né? O time do Náutico, né? Veja, o diogenismo é muito a favor de manutenção da base. E era uma coisa que eu acho que é importante, mas chega um momento que os ciclos se fecham. E Diógenes não consegue fechar o ciclo. Ele não consegue. É com o treinador, é com o jogador. E aí, depois da última Série B, que o Náutico sonhou com acesso, não conseguiu subir, teve problemas com o próprio Hélio dos Anjos. Na eleição, ele não confirmava a manutenção de Hélio dos Anjos, mesmo Hélio já tendo contrato. Então, assim, era um momento, todo mundo sabia ali, todo mundo falava, velho, chegou o momento de zerar esse time e vender alguns jogadores, negociar e formar uma nova base. É uma base aí que já vem de 2019. Vamos já 19, 20, 24 anos. Pô, não é time europeu que consegue manter uma base, consegue se manter no topo. E time europeu ainda nem consegue, muitos não conseguem, mas a gente time brasileiro. Então, não fez isso, e aí foi o pontapé inicial dos erros. Manteve Hélio dos Anjos, ele não gostando de Hélio dos Anjos. Teve a demissão de Hélio numa situação bem estranha, porque ele não foi demitido por resultados, foi por uma confusão com um torcedor, que o próprio Hélio fala que sabe quem foi que mandou o torcedor ali, dando uma clara indireta à própria diretoria. E aí ele segurou Chiesa teve proposta do CSA, não liberou, segurou Camutanga queria ir embora, segurou o próprio Jean Carlos, quando teve a proposta do time do Irã, que era quase 3 milhões de reais, segurou Jean Carlos, segurou Haldane. Aí quando ele foi fazendo essas mudanças no meio da temporada, aí zerar o processo que ele deveria ter feito em dezembro, janeiro, ele fez em junho, não zerou completamente, e agora vai ter que zerar obrigatoriamente numa Série C, com menos dinheiro, com elenco, com peças caras para uma Série C, com contrato, e sem saber o que fazer, né? Perdido no meio desse momento, desse planejamento,
que foi feito de forma equivocada desde o início, quando acabou a eleição, ele ganhou, os erros foram se acumulando, né? E ainda assim o Náutico ainda conseguiu ganhar um título pernambucano de uma forma que o Sport ajudou muito sendo eliminado pelo Salgueiro, o próprio Retrô, que ganhou o jogo nos aflitos e depois se acovardou contra o Náutico na Arena. Então, assim, teve esse título, mas que não... mesmo com o título, o ano do Náutico é muito ruim. É um dos piores anos aí da história do clube. Os números mostram isso. Então, você ser campeão no ano e ser rebaixado e da forma que está sendo, é um feito que para poucos, né? Por isso que todas as críticas aí são direcionadas a Diógenes Braga e com razão. Sem dúvida, né? E aí, esse é um momento que eu considero mais importante, porque gerir crise, Cláudio, não é para todos, sabe? Não é para todas as pessoas. Tem muita gente que é muito bom para gerir o clube quando o clube está na boa. Você consegue ali motivar, tá todo mundo focado, tem um bom treinador no comando e tal. Você consegue pagar os salários e parece que o mundo está maravilhoso. Agora, quando chega os momentos de crise, quando a bola não está entrando, quando o time está desajustado, quando você faz uma escolha, como foi, por exemplo, fazer essa contratação de Elano, colocar um contrato até 2023, entendeu? Aí é praticamente quando você... É aquela coisa, é o castelo de cartas, né? Você está colocando ali só os problemas. Bastou puxar, basicamente tudo desmorona, e foi o que o Náutico acabou atravessando aí durante essa temporada de 2022. O título do campeonato estadual, na prática ali, é como a gente costuma falar, né? É um campeonato que, na prática, não muda o patamar de nada, né? Claro que tem ali para o torcedor que estamos sendo campeões, conseguir um título que fazia tempo que não conseguimos, foi até um tri, foi? Um tri ou foi o... Esse ano foi o bicampeonato. O bi, né? Que não ganhava desde 2002, há 20 que não anos. acontecia há muito tempo e tal, mas quando na prática o que conta mesmo é exatamente a Série B, que era um campeonato que o Náutico teria que ter como prioridade, o que acabou não acontecendo. Clisma, eu acho que tem que ser algo muito, muito conversado, e tem que ser muito autocriticado internamente, e aí eu não sei o que é que vai acontecer internamente com o Náutico, porque no próximo ano vai ter uma Série C, e se vier com o mesmo discurso, né, e você que também acompanhou bem a questão do Santa Cruz, com aquele discurso, não, próximo ano a gente vai fazer o bate-volta, se não se preparar muito bem, pode bater numa Série D. Porque essa soberba de achar que tudo vai acabar acontecendo, não, a gente naturalmente vai disputar e vai subir, pode ser o contrário, pode ser naturalmente cair, porque não foi assim que o Santa Cruz teve essa mesma mentalidade, achando que as coisas viriam naturalmente, quando simplesmente foi ver, já estava o problema e o time caiu para a quarta divisão. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento que o Náutico precisa atravessar de crítica, de fazer modificações internas, para não ter o ano de 2023 pior ainda do que o ano de 2022. Exatamente. É um ano que vai precisar passar por uma profunda reformulação. Cláudio já elencou aí essa questão de diretoria. Elenco, querendo ou não, vai ter que passar por causa de vários jogadores com salário muito alto, que não tem condição do clube pagar numa Série C. Então, é uma mudança profunda da qual o Náutico não passa, acho que bem dizer, desde aquela queda de 2017, quando ali teve, depois que assumiu o Edno, Diógenes, trocou ali toda a diretoria, mudança também de elenco, onde, querendo ou não, o Náutico foi forçado, vamos dizer assim, né, por conta da sua situação financeira, a utilizar muitos jogadores da base, trouxe vários atletas também de menor expressão, jogadores desconhecidos, assim, custo mais baixo. E é algo semelhante o que vai passar. Acho que a única coisa que a gente pode comparar desses, assim, talvez um pouco mais positivo que o Náutico tem em relação àquela queda para de agora, é estar um pouco mais equilibrado financeiramente. Então, assim, é um cenário que a gente pegando por essa parte administrativa não é de terra arrasada, como se desenhou em 2018, mas moralmente falando, pelo que foi apresentado no futebol, por todas as condições que a atual direção tinha para fazer nesse ano, essa terra arrasada no âmbito, na questão moral, vai acontecer da mesma forma
que foi aquele rebaixamento lá de 2017. Você chega no ano em que, querendo ou não, o Náutico não dava para dizer que o Náutico era um dos favoritos ao acesso, apesar de, assim, a gente viu no outro ano, em 2021, teve aquele início arrasador e tudo mais, mas assim, a gente pega a questão financeira também, o poderio de investimento, as peças que o elenco do Náutico tinha, não era um time que iria brigar pelo acesso esse ano, mas também, pelo menos na minha ótica, não era um time que você, vendo lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, você dizia, pô, esse Náutico aí vai brigar para cair, vai estar lá embaixo e vai ser lanterna de uma Série B. É algo que, pelo menos eu particularmente não tinha essa visão, não acreditava. Então vejo que, assim, por vários erros acumulados, questão de montagem de elenco, como a gente já falou, competência também nessa gestão de futebol, também para trazer reforços, encontrar também peças dentro do que o Náutico poderia pagar, dentro do orçamento, assim. A gente viu outros times se reforçando, conseguindo sair dessa briga lá de baixo, investindo dinheiro, e o Náutico praticamente perdido. Se via assim, chegou o quê? Trouxe Souza, Jobson, que, querendo ou não, jogadores que têm identificação com torcida, que já mostraram futebol em outros momentos, mas que, diante do que o Náutico pedia, ali no meio de Série B, a gente já via que era um time que precisava de mais intensidade, mais força na marcação. Esse é um time de mais pegada. Por que trazer dois jogadores mais lentos, que não trazem essa pegada e que eram numa posição que, beleza, tinha saído o Haldney ali, que fazia essa função, mas Haldney era um jogador muito mais intenso do que Jobson, muito mais intenso do que Souza. Foram duas peças que trouxeram, acho que foi até Cláudio que, no último telecast que eu tinha participado do Náutico, Cláudio falou, que assim, foram nomes jogados para a torcida. Assim, foi aquela questão, ó, tá trazendo reforço aqui, traz essa galera aqui, ó, vocês gostam, já para dar aquela arrefecida na situação em que o Náutico vinha passando ali, o teor das críticas que também vinha bem pesado naquele momento, e aí deu essa acalmada nos ânimos, só que se provou que dentro de campo, chegada de jogadores como eles, entre outros também, trazer um Everton Brito, jogando a Série D pelo Paraná que foi logo eliminado acho que no primeiro mata-mata da Série D ou no segundo. Enfim, nomes que, diante do que o Náutico poderia pagar, dentro do que, vamos dizer assim, dessa lista, né, que o Náutico poderia achar, a gente acaba pensando, pô, só dá para trazer isso. Em outras situações o Náutico conseguiu contratar melhor, e por que agora não consegue? E aí vem todo esse peso também da incompetência e da má gestão de futebol que a direção alvirrubra teve. Então, são erros que estão aí escancarados. Toda semana a gente falando aqui. Então, tá na cara. Dá uma mudança total no que está acontecendo aí. Uma mudança de peças nessa direção. Como a gente trouxe um pouquinho no início. Dá esse maior poder ao Ney Pandolfo, que é um cara que tem histórico de bons trabalhos, é um cara que tem bom trânsito nos clubes de Série A, Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense, São Paulo, enfim, times com boas bases que vêm aí com jogadores sub-23, sub-20, querendo dar rodagem a essas peças e que podem servir. A gente pega um exemplo, por exemplo, Ney quando teve no Santa Cruz, teve um papel fundamental também nessa questão de trazer esses jogadores ali em 2020. O Santa, querendo ou não, caiu, então. Caiu não subiu para a Série B, mas conseguiu formar um bom elenco. Lembro que na época também o Santa trouxe alguns jogadores jovens assim que também, de certa forma, puderam ajudar naquele momento. E, enfim, é algo que vai ser preciso trazer agora. Reformulação do elenco, querendo ou não, vai ser necessário de acontecer. A gente vai ter que ver mais jogadores da base agora surgindo e ganhando a oportunidade que deveriam ter recebido ao longo do ano e não tiveram. Mesmo assim, tendo questões também de
comportamental também, de treino, não fazer valer tanto. Por exemplo, um Juninho Carpina, que teve um bom início de Pernambucano, mas foi escanteado na Série B. E a gente ouvia falar que é um cara que, pelo menos assim, treinamento deixava um pouco a desejar, questão de esforço, de pegada nos trabalhos. O Júlio também, que Júlio a gente vê, acho que pelo menos desde 2019, 2018 ali, surgindo bem na base do Náutico. E se espera que, pô, Júlio vai ter chance, vai chegar, vai começar a deslanchar. Começa o ano, faz 1, 2, 3 jogos assim perdidos e perde espaço, é escanteado, volta para o sub-20. Esse ano agora Júlio voltou a ser utilizado só nessa reta final em que a gente viu que não estava, a situação já estava ficando desesperadora. E aí outras peças, outros jogadores também da base vão precisar ser utilizados. O próprio Bruno Lopes agora, que querendo ou não entrou nessa fogueira, esse 6-0 aí contra o Novo Horizontino. E a receita é essa. A questão de buscar novas formas de arrecadar, também como o Cláudio falou, a Copa do Brasil vai ser essencial para o Náutico. A parte também de revelar atletas, algo que também vai pesar muito. Uma possível venda, sei lá, se o Náutico conseguir fazer uma venda importante agora nessa virada de ano, primeiro semestre, ou durante a disputa da Série C, é importante para poder injetar dinheiro e aí precisando de algumas peças para chegar e resolver numa reta final de Série C. Isso é algo que vai se tornar imprescindível. A gente viu na própria Série C de 2019. O Náutico chegou ali naquela reta final, conseguiu trazer Jean Carlos. Jean Carlos é um cara que chegou para ser titular, foi titular, resolveu. Então, é um tipo de investimento, tipo de situação que em 90% das equipes que disputam uma Série C, uma Série D, qualquer divisão de acesso, na verdade, vai acontecer. Vai ser preciso trazer peças assim no meio do ano para chegar e que cheguem para resolver, e para isso vai ser necessário ter caixa. Eu até concordo com um ponto que o Cláudio falou antes no comentário dele sobre a demora da venda de alguns atletas. Camutanga já há muito tempo também essa vontade de sair também, respirar novos ares, segurou aí muito tempo. Ele passou a ter um rendimento ruim para aí finalmente ter essa negociação com o Atlético Goianiense. Haldney também foi negociado já quando estava às vésperas dele poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Jean Carlos aí também, que a gente sabe que, querendo ou não, é uma situação, eu vejo pelo menos a de Jean Carlos um pouco diferente, porque Jean Carlos, ídolo da torcida, por um valor que, pelo momento ali, talvez não compensasse tanto, mas a gente pegando agora uma saída de Jean Carlos, vai acontecer, pelo que se desenha, vai acontecer agora, com essa virada de temporada. O Náutico vai receber menos ainda, ou se é que vai receber alguma coisa, pelo menos uma contrapartida financeira por essa saída de Jean Carlos. O Vitória, pelo menos, já sondou o jogador. Então, são vários tipos de mudanças, e essa parte financeira agora o Náutico vai ter que ter um foco ainda maior, porque se não souber aproveitar, quando teve um mínimo de conforto por ter as suas contas em dia nessa Série B, para a Série C isso vai ter que ser algo ainda mais, uma obrigação ainda maior, vai ter um peso ainda maior para a direção de, se pelo menos tem um pouquinho a mais para gastar, vai ter que ser certeiro, a cobrança em cima disso vai ter que ser ainda maior por parte da torcida. E não vejo outro cenário não, a não ser de uma profunda reformulação dentro do clube.